Oi, oi! Vou começar uma série aqui no YouTube que fez um sucesso lá no Instagram, eu achei bem interessante e eu acho legal eu vir aqui falar sobre essas coisas, que é coisas desnecessárias que inventam. E por que eu trago esse tipo de assunto para cá? Porque existe no comércio muitas coisas à venda que se utilizam das nossas inseguranças de pai, nossas inseguranças de mãe. E eu não acho que isso seja justo com a gente. Então, por isso que hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de produto aqui. Essa redinha que inventaram, né? A gente coloca uma frutinha ali dentro, aí o bebezinho vai pegar e vai chupar aquela rede para sentir o sabor da fruta e tal. Mas vamos lá, quais são os problemas então relacionados a esse tipo de produto? Primeiro que a introdução alimentar ela tem que ser com o alimento na hora ali, o alimento em si. O bebê tem que pegar, ou então o bebê pode até receber o alimento pela colherinha. Então, esse tipo de produto, ele acaba atrapalhando a introdução alimentar. Ele priva o bebê de entrar em contato direto com o alimento. E com isso, todos os receptores que nós temos dentro da nossa boca, que o seu bebê tem dentro da boquinha dele, eles acabam não sendo utilizados. E qual a importância disso? É justamente perceber a textura do alimento. O que é a textura? Bom, tem alimentos que são mais pastosos, outros são um pouco mais sólidos, alguns são crocantes, com pequenos fragmentos, outros com fragmentos maiores. E isso é muito importante, porque a introdução alimentar, como eu sempre falo, ela também faz parte do desenvolvimento neurológico. E esses receptores que estão dentro da boca vão mandar sinais através dos neurônios lá para o sistema nervoso central, lá para o cérebro do bebê, fazendo com que ele identifique a cada dia, a cada alimento apresentado a ele, a textura e, principalmente, ele vai aprender a lidar com esse alimento dentro da boca. Ele vai aprender a mastigar. É assim que a gente aprendeu lá no passado a mastigar. É assim que o seu bebê vai aprender a mastigar hoje, com o alimento, se não inteiro, amassado ou em pedacinhos. Se eu coloco a frutinha dentro dessa redinha, o que vai acontecer? Ele vai ficar simplesmente chupando essa rede. Ele vai sentir a textura da rede, não a textura do próprio alimento. Com isso, à medida que ele vai chupando a frutinha, o que ele mais vai ingerir vai ser o suco da fruta. E a gente fala, a gente recomenda pelo menos, que sucos a gente dê somente a partir de 1 ano. Interrompemos este vídeo para uma correção. Sucos, de preferência, só depois de 2 anos de idade. Mas que a gente sempre deve priorizar a fruta in natura e não o suco. Por quê? Porque o suco tem uma grande concentração de frutose, que é o açúcar da fruta, e pouca concentração de fibras. Então, à medida em que o bebê está chupando ali, ele está consumindo bastante frutose e a fibra fica praticamente dentro da redinha. Ele acaba não deglutindo. A redinha também tem um grande problema. Ela é muito difícil de higienizar. Você pode lavar, esfregar, mas ela é um material que ela tem alguns poros. E dentro desses poros é difícil a gente conseguir limpar com perfeição. O que pode acabar gerando algum mofo, algum fungo dentro do tecido e, conforme o bebê vai se alimentando, vai engolindo também aquilo. O que pode gerar uma gastroenterite, uma diarreia, por uma intoxicação alimentar. E por fim, o grande apelo que essa redinha traz é justamente a proteção contra o engasgo. Só que vamos pensar o seguinte, como eu falei no início, a introdução alimentar ela faz parte de todo um processo do desenvolvimento neurológico da criança. O engasgo é um mecanismo de proteção que nós todos temos. O bebê tem que aprender como que se faz isso. É a mesma coisa se eu quiser que você nunca dirigiu um carro, um caminhão, sei lá, e colocar você dentro de um automóvel desses e agora dirige. Você não vai saber o que fazer. Você tem que treinar. A proteção do engasgo é a mesma coisa. Ah, mas então ele vai se engasgar, ele vai correr risco. Não se preocupe. Os bebês, eles têm um mecanismo de proteção anatômico, inclusive,
contra os engasgos, que nós chamamos de reflexo de gag, que é quando o bebê está com um pedaço de alimento maior na boca, e ele, antes dele engolir, ele percebe que aquilo está muito grande e ele faz aquela careta, ele abre a boca, né, fazendo, e coloca para fora. E depois pega e segue comendo. Não é um engasgo em si, não é um afogamento. Ele não vomita também. Então, assim, ó, só para diferenciar rapidamente, o gag é isso. O alimento entrou, bateu lá atrás da garganta e voltou com uma careta feia, mas não aconteceu mais nada. O engasgo acontece quando o alimento entra, como a gente fala, no buraco errado. E aí o que acontece? Geralmente a gente tosse. Nós, adultos, nós nos engasgamos frequentemente. Por que então a criança também não irá se engasgar? A questão é que esse engasgo também é uma proteção de um afogamento, quando o alimento, ou de uma aspiração. Quando o alimento ele passa e vai para o pulmão. A chance disso acontecer é muito pequena, principalmente em crianças que estão com desenvolvimento neurológico típico, que não teve nenhuma alteração nas áreas responsáveis pela deglutição. Então, essa redinha, na verdade, ela acaba não oportunizando a criança de exercer o treinamento para a proteção dos engasgos. Ficou claro isso? Então, essa redinha não é para ser comprada, gente. Não compre, não deem de presente, por todos esses motivos. Na verdade, quanto mais a gente tenta proteger o bebê, no caso do engasgo, mais a gente prejudica lá na frente, porque daí a gente vai querer dar alimentos com o passar do tempo com maior tamanho, mais sólidos, só que o bebê não está preparado, ele não treinou com os alimentos pequenos, certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui. Coloque sua opinião sobre esse assunto. Se já usou essa redinha, também coloque aqui, é importante, tá bem? E claro, se tiver alguma sugestão de assunto, por favor, me deixe saber para eu poder produzir vídeos aqui que sejam de agrado de vocês e que respondam justamente as suas perguntas. Se gostou, dá o joinha e também se inscreva no canal, tá bem? Obrigado, até mais!